Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda live, tá bom, do nosso projeto. Vão aí falando de onde vocês são, qual é a sua escola, qual é a cidade, o estado, tá bom? Já já a gente começa, vamos deixar mais gente entrar, tá bom? Já já a gente fala um pouco sobre a atividade. Vamos lá, vamos dizendo de onde vocês são. Boa noite Flávio, boa noite Viviane, boa noite Elisabelle. Vão pegando aí o material de vocês, certo? Deixando aí de lado, que já já a gente começa. Vão dizendo aí de onde vocês são, tá bom? Qual é a escola de vocês? É aqui, é em Maceió, eu sou aqui em Maceió, certo? Mas vai dizendo qual é o estado de vocês, a cidade de vocês também. Boa noite, André. Já já a gente vai começar a nossa live, a nossa atividade, né? Estamos deixando mais algumas pessoas entrarem, tá bom? Para começarmos. Maceió, eu também sou de Maceió, seja bem-vindo. Professor da Escola Estadual Frane Lages, tá bom, André? Vamos lá, já já a gente começa, tá bom? Vou deixar aí o material de vocês. E só o professor aí, André, colocou de onde era, né? Tô vendo que tem gente aí, mas a gente estão bem reservados, não estão dizendo de onde são, nem a escola. Podem falar aí. Boa noite, Arenilda. Já a gente começa, tá? Mais uma vez, para quem chegou depois, vai deixando aí o material no cantinho, tá bom? Vamos escrever bastante hoje. Certo. Gente, vamos lá começar a nossa atividade de hoje, tá bom? Mas antes de falar um pouco, eu queria saber se vocês gostam de esportes e se vocês gostam de esportes, que vocês me digam qual é o esporte predileto de vocês, tá bom? O meu, por exemplo, apesar de eu não ser nenhum atleta, eu gosto mais de futebol, tá bom? Mas já pratiquei outros esportes. Então, e aí, qual é o esporte que vocês mais gostam? Boa noite, vamos entrando aí, a gente já começou a nossa live, tá bom? Já começamos a nossa atividade. Inicialmente eu quero saber se vocês gostam de esportes e qual é o esporte que vocês mais gostam. Boa noite, Matheus. Boa noite, Lauriane. Certo. A nossa atividade de hoje, ela vai estar relacionada um pouco ao futebol, tá bom? Eu prefiro o vôlei, certo? Eu já joguei vôlei, eu tenho uma altura para vôlei, tenho 1,90 m, tá bom? Mas onde eu moro sempre fui mais voltado ao futebol, tá bom? Mas também gosto de vôlei. Mas a nossa atividade de hoje, Matheus, ele vai ser voltado ao futebol, tá bom? E eu queria saber inicialmente o que é que vocês conseguem enxergar de matemática no futebol.
Isso, eu também, sempre fui ligado ao futebol. Inclusive, judô também, vôlei. Aikido não. Eu gosto de jiu-jitsu também, nunca pratiquei jiu-jitsu. Mas agora eu queria saber de vocês, o que vocês conseguem enxergar de matemática no futebol. Tênis de mesa. Bem diferente também. Boa noite. Para quem entrou depois, a gente vai falar um pouco da matemática no futebol. Mas a pergunta que eu estou fazendo agora é se vocês conhecem um pouco de matemática no futebol. O que é que vocês conhecem, né, de matemática? Já veio aqui que a Lariane falou o número de gols, né? Mais alguém? Eu vejo os gols, a quantidade de jogadores também, é matemática, né? A bola ser uma esfera, a área do campo, isso. Parte da estatística, a geometria ligada ao campo, as traves, isso. Isso aí, gente. Mas eu vi que vocês deram vários exemplos, tá bom? Sobre o que tem de matemática no futebol. Gostei bastante, inclusive, alguns interessantes, né? Mas a gente vai falar hoje sobre além das 4 linhas, além do campo, tá bom? Vamos falar também, eu queria saber se vocês conhecem sobre o Campeonato Brasileiro. Qual o campeonato que vocês conhecem, né? A nossa atividade de hoje, como eu estou falando, ela vai para além das 4 linhas do campo. Eu vi que vocês deram exemplos, mas os exemplos são muito voltados ali à prática já do futebol, né? A gente vai um pouco mais, como o André falou, a parte da estatística, mas já eu vou falar sobre ela. Mas eu queria saber se vocês conhecem algum campeonato de futebol. Acompanho o Campeonato Brasileiro, certo? Eu também acompanho, apesar de não torcer para nenhum time, né? Mas gosto muito de futebol. E aí, mais algum campeonato? Vamos lá, cadê? Já veio aqui o Campeonato Brasileiro, já vi que vocês também falaram muita coisa de matemática que tem no futebol, mas agora eu quero saber se vocês conhecem algum tipo de campeonato. Outro tipo, né? Além do Campeonato Brasileiro. Nenhum. Tá. A nossa atividade de hoje, a gente vai falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar da tabela do Campeonato Brasileiro, vamos aqui explicar um pouquinho para você como surgiu o campeonato, tá bom? E para nos ajudar, eu vou chamar aqui também integrante do projeto, a Andressa, certo? Vem, Andressa, vamos explicar um pouquinho aqui de como surgiu o campeonato. Olá, Andressa, tudo bem? Olá, Lucas. Olá, pessoal. Então, gente, basicamente o Campeonato Brasileiro, que eu vou chamar de Brasileirão, porque ele é chamado assim. Então, para a gente não estar repetindo sempre o Campeonato Brasileiro de Futebol, chamado de Brasileirão. A primeira edição ocorreu em 1971, mas aí em 2010, outros 2 campeonatos, que foi a Copa Brasil e a Copa de Prata, começaram a serem consideradas como o início do Brasileirão. E quando o Brasileirão ele iniciou, basicamente ele era um pouquinho diferente do que é hoje. Ah, mas por quê? Porque o sistema era um sistema de mata-mata. E o que é esse sistema, Lucas? Olha só, Andressa, o sistema de mata-mata, ele funciona da seguinte forma. Eu vou associar um campeonato que a gente tem atualmente, que é a Copa do Brasil. São times de diversos estados do país e eles jogam um contra o outro. E o que acontece? O time que perde, ele é automaticamente eliminado, ele sai do campeonato. E os times que vão ganhando, eles vão passando de fase, até chegar lá no final que vão sobrar só 2 times. E esse time que ganha, naturalmente, ele será o campeão da Copa. Exatamente, Lucas. Só que aí, depois de um tempo, o Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brasileirão, ele começou a ser um pouco mais organizado. Então, no lugar do sistema C de mata-mata, começou a ser um sistema de pontos corridos. Ah, mas como assim? Basicamente, o sistema de pontos corridos,
ele é decorrente do desempenho dos times, ou seja, de acordo com a quantidade de vitórias, quantidade de derrotas e empates, eles vão obtendo ali uma pontuação e essas pontuações os colocam em uma ordem classificatória. Ah, me dá um exemplo. Vamos supor que eu torço para um time e o Lucas torce para outro. E o meu time está com 60 pontos e o do Lucas 59. Então, logicamente, o meu time ele está à frente do time do Lucas. Por quê? Porque o meu time ele tem mais pontos. Então, isso os coloca em uma ordem classificatória do maior para o menor. Isso. Certo, a Andressa já explicou como funciona o pontos corridos. Mas eu quero agora saber como é que funciona o Brasileirão nessa ideia, né? Nessa situação de pontos corridos. E aí, Andressa, então, comenta aqui com o pessoal como funciona. Então, pessoal, basicamente, o Brasileirão ele é dividido em 4 séries, série A, B, C e D. As séries A, B e C, elas são parecidas. A série D, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque nas séries A, B e C, são 20 times disputando que jogam em turno e retorno. E o Lucas vai explicar pra gente o que é o turno e o retorno. Certo. O turno e retorno acontece da seguinte forma. Como a Andressa já falou, o campeonato ele tem 20 times, né? A série A, a série B e a série C do Brasileirão. E esses times eles jogam entre si, certo? Ao longo do campeonato. Ao todo, a gente vai ter 38 rodadas, né? E no total de 720 jogos. E o turno e o retorno é da seguinte forma. Vai ter 2 situações. O time ele pode jogar em casa e como visitante. E o que é jogar em casa? Jogar em casa é quando ele joga no seu estádio, né? Na sua cidade e no seu estado. E jogar como visitante é quando ele joga na área do adversário. Exatamente, Lucas. E como eu falei, o sistema de pontos corridos ele é importante porque basicamente, de acordo com essas pontuações, né, como eu falei para vocês, eles vão estar ali numa ordem classificatória. E o mais importante ainda é que sempre os 4 times que tiverem melhores pontuações, eles vão ser classificados para a série que está acima ou para outro torneio de futebol. E os 4 times que tiverem com menores pontuações, eles vão ser rebaixados. Um exemplo disso, vamos pegar ali a série B. Os 4 times que estão com as melhores pontuações, eles são classificados para a série que está acima, no caso, a série A. E os 4 últimos, eles são rebaixados para a série que está abaixo, no caso, a série C. Ah, mas e a série A? O que é que vai ocorrer? Porque não tem nenhuma série acima da série A. No caso da série A, os 4 times que estiverem com melhores pontuações, eles vão ser classificados para outro torneio. E qual é esse torneio, Lucas? Esse torneio, Andressa, é o seguinte. Como é o campeonato que é o que está os maiores times do país, né? Os 4 melhores vão ser classificados para a Copa Libertadores. E o que é a Copa Libertadores? Ela é o principal campeonato da América do Sul. Ela vai envolver times de outros países, como times da Argentina, times do Chile, da Colômbia. Então, esses times jogam entre si. Da seguinte forma, esse é um campeonato misto. Ele começa com a pontuação, certo? Ali uma parte de pontos corridos, e depois ele vai para a fase mata-mata. Então, só para vocês, assim, uma ideia interessante é que nem todo campeonato é de pontos corridos, tá bom? Tem campeonatos que eles são alternados. Um dos exemplos também é o Campeonato do Brasileiro de Futebol, o feminino. O feminino, ele começa a parte de pontos corridos e depois ele vai para o mata-mata, tá bom? Então, aquele no mata-mata, vão lembrar, os times que vão perdendo, eles são eliminados e os times que ganham, eles passam de próxima fase, certo? Isso, e só para finalizar a explicação sobre o Brasileirão, né? Basicamente, ali, os 4 últimos times, né, que tiverem com menores pontuações da Série A, eles vão ser rebaixados para a Série B. E assim simultaneamente. Isso. Então, gente, agora a gente vai para a nossa atividade. Eu tenho certeza que a Andressa ajudou bastante explicando como surgiu e como funciona o Brasileirão, tá bom? Então, vão pegando aí o material de vocês. Eu vou trocar aqui a câmera, vou segurar para vocês não caírem, certo? Vão aí separando a caneta, a folha, a tabela, né, do campeonato e também a folha de contas, né, uma folha em branca que a gente pediu, certo? Para quem chegou depois, a gente está falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá bom? O Brasileirão, como a Andressa nos disse. Tá bom? Tudo bem aí? Vocês já estão com material? Vamos começar, tá bom? Aqui em cima, já estou deixando aqui para vocês, já podem ir copiando, certo? A Copa do Mundo de Seleções também segue essa lógica mista. Isso, André. A Copa do Mundo, ela começa com a fase de grupos, né?
São 8 grupos, jogando, cada grupo vai ter 4 times e depois eles vão para a fase mata-mata. Mas vamos aqui agora o Campeonato Brasileiro de Futebol, a Série B, tá bom? Não a Série A. Apesar de eu sei que vocês conhecem, né, os times de campeonato de Série A, né, que é o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, são os times mais conhecidos. Mas por que eu escolhi o Campeonato Brasileiro de Futebol de Série B? Por 2 motivos. O primeiro é que ele tem um time aqui da minha terra, que é o CRB, certo? Eu tenho certeza que quem é alagoano ou gosta muito de futebol conhece esse time. E também porque esse campeonato ele envolve times de diversos estados do Brasil. A gente vai ter times do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, tá bom? E tá em si um campeonato mais equilibrado, certo? Então, vocês já estão aí com a tabela de vocês, vamos começar a copiar, tá bom? Vão aí pegando materiais. Certo. A nossa aqui, gente, aqui estão as nossas colunas, tá bom? Na nossa primeira coluna, o que é que vamos escrever aqui? Vamos escrever os times. Então, aqui já no título, aqui vai ser o nosso título. E eu vou colocar aqui em cima, times, tá bom? Aqui tá os times de futebol que compõem a Série B. E os times, eles vão ser os seguintes. O primeiro aqui em cima que eu vou colocar, só para deixar claro, eu não vou colocar o nome completo do time. A Erenilda é torcedora do CRB. Muito bem, Erenilda. Então já pega sua camisa aí, vista de vermelho e vamos fazer a nossa atividade. Eu não vou colocar, voltando aqui, eu não vou colocar o nome do time. Eu vou colocar a sigla, tá bom? Só para facilitar nosso entendimento. Mas vocês, eu vou falando o nome do time e vocês vão prestando atenção. O primeiro aqui que eu vou colocar é o Vitória. E o Vitória aqui de Salvador, né, aqui no Nordeste, eu vou chamar de VIT, tá bom? Temos aqui o Vitória. O segundo é o Sport. O Sport é aqui de Recife, outro time do Nordeste. O Sport, ele é SPT, tá bom? Para quem tá entrando agora, ó, eu tô vendo outro aqui regateando, né, torcedor do CRB. Nós vamos pegando aí a tabela de vocês e vamos fazendo. O próximo time é o Atlético Goianiense, lá de Goiás. O Atlético Goianiense, ele tem a sigla ACG, tá bom? O nosso próximo time é o Juventude, lá do Rio Grande do Sul. Eu vou botar aqui J, U e o V, tá bom? Tem times do Rio Grande do Sul mais conhecidos, né? Como o Internacional, o Grêmio. Aqui a gente tem o Juventude. Como eu falei para vocês, né? A Série B eu resolvi pegar times menos expressivos para a gente também conhecer sobre eles, né? Não achar que time, assim, esses estados eles só tem esses times grandes. Não, também existem outros times importantes. Então vamos continuar aqui. Depois do Juventude a gente vai para o Guarani. E o Guarani de São Paulo eu chamo de G, U e o A, tá bom? Essa é a sigla do Guarani. O próximo é o Criciúma, de Santa Catarina. O Criciúma, C, R e o I. Depois vem o Novo Horizontino, que é um time que eu não conhecia, certo? É um time, acho que de todos aqui é um time que eu menos conheço, mas ele é do interior de São Paulo. Como São Paulo a gente tem times como São Paulo, Corinthians, Palmeiras e o Santos, também tem esse aqui, o Novo Horizontino, que é o NOV. O próximo time, ele também é de São Paulo. Ele é o Mirassol, tá bom? O Mirassol, eu tenho uma lembrança, porque uma vez ele ganhou de 6-1 do Palmeiras. Então foi assim, quando saiu, né, num campeonato estadual, a gente passa a conhecer o time. Depois do Mirassol, vem o Vila Nova. É outro time também de Goiás. Então, Vila Nova, eu vou chamar aqui de VNO. Certo? Vocês estão aí atualizando a tabela de vocês, vão escrevendo, certo? Aí os nomes, porque a gente vai para outras colunas e algumas lacunas que estão em branco. Tá bom? Tudo bem? Para quem chegou agora, a gente está falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol Série B, certo? Pega a sua tabela, vai anotando aí, aqui os times, tá? Lembrar aqui eu tô colocando as siglas, tá bom? Dos times da Série B do futebol brasileiro. O Brasileirão Série B, tanto faz o nome, tá, gente? É o mesmo. E retomando aqui a nossa tabela, o próximo time vai ser o time aqui da minha terra, né? De Maceió, Alagoas. É o C, R e o B. Mais conhecido não, né? O nome dele é Clube de Regatas Brasil.
Mais conhecido é o próprio CRB que está no nome. Estou preenchendo. Muito bem, vá preenchendo aí. Depois do CRB vem o Ceará, aqui do Nordeste também. C, E e o A. Depois do Ceará, a gente tem o Botafogo de São Paulo, que vamos chamar da seguinte forma. Vamos chamar não, né? A sigla do time é essa aqui. BSP. Lembrar, não é o Botafogo de Rio de Janeiro, tá bom? É aquele que é mais conhecido, que está na Série A, inclusive em primeiro colocado, né, do campeonato. Esse Botafogo aqui é o do interior de São Paulo. Depois do Botafogo, vamos para o Avaí, A, o V e o A. Depois do Avaí, tem aqui também o Ituano, mais um time de São Paulo, tá bom? Como vocês podem observar, tem bastante time de São Paulo, né? Tem times dos estados, a gente viu Ceará, viu Pernambuco, viu Alagoas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas em si eu já anotei aqui que tem diversos times de São Paulo, certo? O nosso próximo time também é um time um pouco conhecido, que é o Sampaio Corrêa. Vou chamar de C, S e O. O Sampaio Corrêa é um time de CSCO, tá? Não CSO, é SCO. Mas o Sampaio Corrêa, ainda bem que eu escrevi certo. Sampaio Corrêa é um time do Maranhão, tá bom? Aqui também no Nordeste. Depois de Sampaio Corrêa, eu vou para Ponte Preta. É um time do interior de São Paulo, mas é mais conhecido que ele já flutuou ali na Série A, né? No Brasileirão Série A. E o Ponte Preta, ele vai ser o P, O e o N. Depois de Ponte Preta, a gente vem para Chapecoense. É um time bastante conhecido. C, H, A. Depois de Chapecoense é o Tombense, é um time menos conhecido também, é um time de Minas Gerais, né? Minas Gerais eu conheço dois times, que é o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Depois de Tombense, já finalizando aqui, né, perto de finalizar a nossa tabela, é o Londrina. O Londrina, um time do Sul também. E por fim, o ABC. Aqui a gente tem o ABC do Rio Grande do Norte, tá bom? Então aqui são os 20 times que compõem a Série B do Campeonato Brasileiro, certo? E aí vocês anotaram os times? Algum time que vocês torcem, além de CRB, que eu já anotei, tá aqui, vocês têm algum time, né, que tá torcendo? E aí, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Já copiaram? Posso ir para outras lacunas? Vou colocar aqui as siglas, tá? Das colunas aqui. E à medida que eu vou colocando as siglas, eu vou explicando o que é. Certo? A primeira aqui, gente, como vocês podem observar, tem todos aqui 33. E aí, o que é essa primeira aqui? É a quantidade de jogos que os times jogaram até agora, certo? Se vocês observarem, para quem acompanha a Série B do Campeonato Brasileiro, os times eles já estão na rodada de número 34, tá bom? Mas a gente resolveu estudar a tabela, né? Analisar a tabela com dados na 33ª rodada. Então, a primeira coluna aí é a coluna de jogos, tá bom? Então, os jogos eu vou representar aqui por esse J. Depois dos jogos, a gente vai colocar aqui um V. O V ele representa vitórias. E o que é a vitória, você já sabe, é quando um time ele ganha a partida contra o seu adversário. Então, cada vez que esse time vai ganhando, a gente vai colocando aqui e vai computando a quantidade de vitórias que esse time conquistou. Depois de vitórias, a gente vem para os empates, tá bom? Então, aqui eu vou colocar um E, que ele vai representar o empate. O que é o empate é quando os times eles não ganham e nem perdem. Eles conquistam, eles fazem o mesmo número de gols ou eles não fazem nenhum gol. Então isso daí é o empate, certo? Depois do empate vem o D. E o que é esse D aqui? O D ele é a derrota, ou seja, quando o time perde, tá bom? Então a gente tem até agora a quantidade de jogos que os times já jogaram, que são 33 jogos, certo? Temos a quantidade de vitórias, que é quando o time ganha, ou seja, se vocês olharem aqui, o Sport, aqui abaixo, certo? Vou destacar aqui, o Sport ele tem 16 vitórias, o Atlético Goianiense ele tem também 16 vitórias,
Aqui mais abaixo, o Vila Nova, ele tem 14 vitórias, tá bom? Então, ao longo desses 33 jogos, esses times eles tiveram essa quantidade de vitórias. Depois das vitórias, vem a quantidade de empates. O Vitória aqui, o primeiro time, né, do Nordeste, aqui que é do Nordeste, ele empatou 4 vezes. O CRB, aqui embaixo, ele já empatou 7 vezes. O Londrina, aqui no final, tá vendo? Ele já empatou 8 vezes. Então, esses times, nos empates, né, tem essa quantidade. E aqui a última até agora que a gente colocou foi as derrotas, ou seja, quando o time ele perde a partida. O Juventude, esse time que está aqui, como vocês podem observar, se a gente puxa aqui, ele vai ter 9 derrotas. Abaixo do Juventude é o Guarani. O Guarani ele vai estar com 8 derrotas, tá bom? E aí a gente vai preencher agora as outras colunas. Vocês já copiaram aí os jogos, as vitórias, os empates e as derrotas, né? E agora vamos para o próximo. A próxima coluna a gente vai chamar do seguinte, GP, tá bom? E o que é esse GP? Esse GP é o Gols Pro. O que significa o Gols Pro? O Gols Pro é a quantidade de gols que um time ele vai fazer ao longo do campeonato, tá bom? Ou seja, se a gente parar para observar aqui a nossa tabela, o Vitória, ele ao longo dessas 33 partidas, né, que ele já fez, 20 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, ele já marcou 45 gols, tá bom? O Sport aqui embaixo, ao longo do campeonato, ele marcou 53 gols. O Atlético Goianiense, ao longo do campeonato, ele marcou 49 gols. Então, nos 33 jogos, esses times eles fizeram essas quantidades de gols, tá bom? Depois do Gols Pro, né, que é o nosso GP, a gente vem para o G, que a gente chama de GC, tá bom? E o que é o GC? O GC é o gols contra. O que é o gols contra? Se a gente tem aqui o GP, que é a quantidade de gols que esse time faz, o GC ele vai ser a quantidade de gols que o time ele sofre, tá bom? Ou seja, ao longo dessas 33 partidas, cada time desse vai sofreu essa quantidade de gols. E a gente vem aqui para o Juventude. Por exemplo, boa noite aí, que eu já estou vendo gente entrando, tá bom? A gente está falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série B. Então, voltando aqui para o gols contra, o Juventude, ele já sofreu 29 gols ao longo de 33 partidas. Se a gente vai aqui para o Vila Nova, o time que está aqui acima do CRB, se a gente puxa aqui o Vila Nova, aqui associando ao gols contra, ele sofreu um total de 23 gols, tá bom? Então, esses times aqui, cada time sofreu a sua quantidade de gols, como vocês podem observar, tá bom? E agora a gente vai para as nossas primeiras contas, que vai ser o seguinte, que vai ser a nossa próxima coluna aqui, que é o SG. O SG, o que é o SG? O SG é o saldo de gols, tá bom? E o saldo de gols, ele vai ser com base no Gols Pro e no Gols Contra, certo? Então, o saldo de gols, ele vai ser com base no Gols Pro e no Gols Contra. E aí, como é que vai ser essa questão do SG? O SG é o saldo de gols, tá bom? Ou seja, a gente vai ter uma questão nesse saldo aí. Ele pode ser tanto positivo como negativo. O que faz o saldo ele ser positivo? O que faz o saldo ser positivo é a quantidade de gols que o saldo ser positivo é se esse time ele faz mais gols do que sofreu. Por exemplo, se eu pegar aqui o Guarani, agora eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Vamos pegar aqui o Guarani e vamos observar aqui o Guarani. O Guarani ele fez 39 gols, que é aqui o Gols Pro, e ele sofreu 25 gols. Então, o Guarani, ele ficaria com um saldo positivo? E aí, vocês sabem dizer se o Guarani ele toma mais, ele está com um saldo positivo? Para o time estar com um saldo positivo, ele precisa fazer mais gols do que sofre. Isso, ele vai estar com um saldo positivo, certo? Porque ele tem 39 gols e sofreu 25. Então, se a gente tem um saldo negativo, também vamos ter o saldo positivo, também vamos ter o saldo negativo. E o que é o saldo negativo? O saldo negativo de um time vai ser quando esse time ele sofre mais gols do que ele faz, tá bom? Então, aqui, por exemplo, o Ceará ele tem 32 gols
e ele sofreu 36 gols. Então, o Ceará, se lá o Guarani que a gente pegou, ele vai estar com um saldo positivo, né? Porque ele fez mais gols do que sofreu. O Ceará ele vai estar com um saldo negativo. Por que um saldo negativo? Porque o Ceará ele sofreu 36 gols e ele fez 32 gols, tá bom? Então, o saldo do Ceará é negativo. Mas e aí, como é que a gente faz o cálculo para saber o saldo de gols? É da seguinte forma. Primeiro a gente observa se o saldo ele vai ser positivo ou negativo. Se o saldo é positivo ou negativo. Se o saldo aí depois que você observa o saldo, você vai subtrair o maior pelo menor, tá bom? Por exemplo, aqui o Vitória. O Vitória, ele tem 45 gols e ele sofreu 26 gols, certo? Se ele fez mais gols do que ele sofreu, ele tem um saldo positivo. E como ele tem um saldo positivo, a gente faz agora a subtração de 45, que é o maior valor, menos 26, que é o menor, tá bom? E 45 menos 26, já tem aqui o resultado, tá bom? Mas não se preocupem, a gente vai fazer os que estão em branco, alguns que estão em branco, e aqui o resultado já é 19. Então, a gente marca assim para o saldo positivo. E como vamos marcar para o saldo negativo? Vou colocar outro aqui que já tem um saldo, que é o Avaí, tá bom? Olha aqui o Avaí aqui embaixo na tabela. O Avaí, ele fez 28 gols, mas ele sofreu 42 gols. Então, o Avaí, ele tem um saldo negativo, né? Porque ele sofreu mais gols do que fez. Se ele sofreu mais gols do que fez, gente, como é que eu represento esse saldo negativo? Eu coloco o sinal de subtração aqui na frente, o sinal de menos, tá bom? Dê uma destacada aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Depois que eu coloco esse sinal, eu vou subtrair o maior número pelo menor. Então, 42 menos 28 vai dar o 14, certo? E agora vocês vão me ajudar a fazer uns aí que estão em branco, tá bom? Vamos aqui pegar o primeiro, o Juventude. Eu vou pegar essa folhinha aqui, mas aquela folha que a gente pediu em branco para vocês, vocês podem realizar as contas, tá bom? Então, pega aí a folha de vocês que a gente vai agora calcular o saldo de gols. Só para recapitular, o saldo de gols, ele é com base no gols pró, na quantidade de gols que o time faz, né, que é o gols pró, e na quantidade de gols que o time sofre, que é o gols contra. Para saber se o saldo é positivo, o time ele tem que fazer mais gols do que ele sofre. Para o saldo ser negativo, esse time ele tem que sofrer mais gols do que fez, tá bom? Então, peguem a folha de vocês e vamos para o saldo de gols de Juventude. Primeiro, vamos observar o quê? Se o saldo ele é positivo ou negativo, tá bom? Então, olha aqui o Juventude. O Juventude, ele fez 37 gols e ele sofreu 29. Então, me respondam aí. O Juventude, ele vai estar com um saldo positivo ou negativo? Observando aqui esses dois valores. Gols pró, 37 e gols contra, 29. E aí, qual é o saldo do Juventude? É positivo ou negativo? Vamos ver se o Juventude está também numa boa situação, né? Lembra lá que a Andressa comentou a respeito da pontuação, já já a gente chega nela. E aí, qual é o saldo do Juventude? É positivo ou negativo? Positivo, né, Matheus? Muito obrigado. O saldo de Juventude, ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque esse time ele fez mais gols do que sofreu, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o cálculo para saber o saldo de gols. Não é negativo, tá bom? Por que não é negativo? Porque para o saldo ser negativo, esse time ele tem que sofrer mais gols do que faz, certo? O saldo desse time ele é positivo. Então, pelo saldo ser positivo, agora a gente faz o cálculo. Vamos fazer a conta aqui, tá bom? Pegamos o maior número do Juventude, que é o gols pró, que é o 37. Colocamos aqui, fazemos a subtração do 37 menos 29. Tá bom? O Juventude ele tem 37 e ele sofreu 29 gols. Tá bom? E aí a gente faz a subtração. E aí, vocês, quanto é que dá essa subtração aí? Vocês já fizeram? Quanto é que dá?
Continha aí básica, né, de subtração, fazendo aí, botando o maior em cima e o menor embaixo. E eu quero saber quanto é que dá essa conta. Só vou fazer o resultado, só vou colocar o resultado depois que vocês me ajudarem. E aí? Eu faço o quê? Eu posso tirar 9 de 7, né? Isso aqui pode acontecer? Não, não é? Como isso aqui não pode acontecer, eu peço emprestado, né? É o número que está na frente. Então, 3, ele vira 2. E 7, ele vai virar 17. Tá bom? Então, 17 menos 9 dá 8. 2 menos 2 dá 0. Então, olha só o saldo do Juventude. Ele vai ficar com um saldo positivo de 8 gols. Tá bom? Então, esse aqui é o saldo do Juventude. O saldo positivo, porque ele fez mais gols do que sofreu, de 8. Não, é 8 isso, Edson. Não é 6, né? É 8. Vamos para o próximo time. Vou pegar aqui o time da minha terra, o CRB. Olha só, o CRB ele tá com um gols pro de 38, né? Ou seja, ele fez 38 gols e ele sofreu 32 gols. E aí a gente faz, primeiro, identifica, né? Quem é, se é positivo ou negativo. O CRB ele vai estar com um saldo positivo. Por quê? Porque ele fez mais gols do que sofreu. Como ele fez mais gols do que sofreu, mais uma vez deixando claro, o saldo ele é positivo. E depois, aí o que é que a gente faz agora? A subtração. A gente pega aqui o 38, né, que é o maior número. Deixa eu botar aqui em cima, certo? Só para vocês enxergarem melhor. Menos o 32. Vamos ver se o CRB está bem, né? Porque tem que fazer mais gols do que sofre, né? Para um time ele tá bom no campeonato, tá bem no campeonato. Então, 38 menos 32, 8 menos 2, né? Aqui vai dar 6 e 3 menos 3 é 0. Então, o CRB, ele vai estar com um saldo positivo, né? Que é o gols pro é maior do que o gols contra, de 6. Então, o saldo de gol do CRB é 6. E agora eu vou pegar aqui outro time, certo? E depois vou deixar vocês escolherem um, que é o Sampaio Corrêa, que é esse, o S, C e o O que está aqui embaixo, tá bom? E vamos observar aqui o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, ele fez, agora é 6, isso aí, Everson. O Sampaio Corrêa, o gols pro dele, como vocês podem observar aqui, é 24, né? O gols pro, e ele sofreu 32 gols. Então agora eu quero que vocês me respondam. O Sampaio Corrêa, ele vai estar com um saldo positivo ou um saldo negativo? E aí? Já preenchemos aqui o do Juventude, né, que está com um saldo positivo de 8 gols. O CRB, que está com um saldo positivo de 6 gols. E agora eu quero saber o Sampaio Corrêa. Ele tem um saldo positivo ou um saldo negativo? Ele fez 24 gols e sofreu 32. E aí, vamos lá. Já falei muito aqui de saldo positivo e negativo. Quero agora que vocês me respondam. Lá, estamos falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol. Certo, já já eu faço, tá bom? Botafogo de São Paulo, não se preocupem. Eu vou deixar guardado aí. Agora eu quero saber o saldo do Sampaio Corrêa, se ele é positivo ou negativo. E aí? Ele sofreu mais gols do que fez, né? Se esse time ele sofre mais gols do que ele fez, né, ao longo do campeonato, então ele vai estar com um saldo negativo. Para representar o saldo negativo, vamos lembrar, a gente coloca o sinal de subtração aqui na frente. O Matheus aí já adiantou a conta, né? Vamos com calma, a gente ainda vai fazer a subtração. Então, ele está com um saldo negativo, né? E agora a gente vai pegar o maior número, 32. Agora vamos ver se esse seu saldo está certo, viu, Matheus? A gente vai pegar o 32, aqui que é o seu maior número, menos o 24, que é o seu menor número. E não podemos subtrair, né? O 3 empresta, vira o 2 e aqui vem 12. E 12 menos 4 dá 8. E 2 menos 2 dá 0. Então, ele vai estar com um saldo negativo de 8 gols, tá bom? Vão preenchendo aí a tabela de vocês. Ou seja, o saldo negativo do Sampaio Corrêa, né? Um time aqui no Nordeste, é negativo em 8 gols. Fiz errado. Tudo bem, não se preocupe. E aí, como eu já tinha dado a deixa para vocês escolherem um time,
eu vou botar aqui o time que já falaram, que é o Botafogo de São Paulo, né? Ou seja, o BSP. Eu vou colocar aqui só para destacar o saldo de gols. E eu quero saber do Botafogo de São Paulo, BSP. Aí vamos aqui observar. O Botafogo de São Paulo, ele fez 22 gols e sofreu 34 gols. Como ele sofreu mais gols, né? Ele está com um saldo negativo. E a gente faz a subtração, não é? Do maior pelo menor. É 34 menos 22. Olha só. 4 menos 2, né? Que dá 2. E 3 menos 2, que dá 1. Então aqui ele vai ficar um saldo negativo de menos 12. Olha aí, Matheus, menos 12. Você só falou pro time errado, né? Mas você estava adivinhando que ia aparecer ele, certo? Então, o saldo negativo do Botafogo de São Paulo é menos 12 gols, tá bom? Então, eu não vou fazer os outros de saldo de gols, vou deixar para vocês depois na atividade futura. Mas eu vou falar aqui sobre a nossa última coluna, que faltou colocar, que era a mais importante do Campeonato Brasileiro de Futebol. Como a Andressa já tinha falado, que a era de pontos corridos. Então a última aqui vai ser os nossos pontos, tá bom? E como é essa distribuição de pontos? A distribuição de pontos, ela é da seguinte forma. Os times eles vão ganhar pontuações de acordo com com as vitórias e os empates e as derrotas. Se um time ganha, ele vai conquistar 3 pontos. Então, eu vou destacar aqui em cima, tá? De verde, que um time, se ele ganha, ele conquista 3 pontos. Para o empate, ele vai conquistar da seguinte forma: 1 ponto. E nas derrotas, eu vou colocar aqui de azul, mas não vai contar tanto. Esse time, ele não conquista ponto nenhum, já que ele está perdendo. Então, o que a gente pode observar com isso? Vamos imaginar da seguinte forma: se o time ele ganha uma partida, ele vai ganhar 3 pontos, tá bom? Se ele ganhar a segunda partida, ele já vai ter quantos pontos? 6, certo? Se ele ganhar a terceira partida, esse time ele vai ter 9 pontos e assim sucessivamente. Então, o que a gente tá percebendo aí? Que a quantidade de vitórias que esse time tem vai ser vezes os 3, né? Que a vitória vale 3 pontos, tá bom? Em como trabalhar essas ideias. Isso aí, muito bom, André. Então, vamos lá. A vitória ele vale 3 pontos, tá bom? Então, para a gente calcular a pontuação de acordo com a quantidade de vitórias, vai ser 3 vezes a quantidade de vitórias que esse time tem. E aí o empate vai ser 1 vezes a quantidade de empates que esse time tem. E se vocês prestarem atenção, vai dar a própria quantidade de empates. Por quê? Porque todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Então não vai alterar. O 1 é o que a gente chama de elemento neutro. E por que a derrota ele conquista 0 pontos? Porque se eu multiplicar o 0, por exemplo aqui, pegar o Sport por 6, vai dar 0 vezes 6 vai dar 0, né? Porque todo mundo multiplicado por 0 é 0, que é o que a gente chama de elemento nulo, tá bom? Então, eu já fiz aqui, só para adiantar para vocês, como vai ser o cálculo da pontuação. A pontuação vai ser dada pela seguinte forma: vai ser igual a 3 vezes o número de vitórias, lembra? Mais 1 vezes o número de empates. Primeiro a gente vai resolver aqui as multiplicações, tá bom? 3 vezes o número de vitórias, depois 1 vezes o número de empates, para depois somar, tá bom? Então eu vou pegar aqui um exemplo, o Sport, e vamos fazer aqui o cálculo do Sport de acordo com a nossa fórmula, tá bom? Então vamos observar quantas vitórias o Sport tem. O Sport tem ao total 16 vitórias. Então, só para destacar aqui de verde, tá? Para vocês enxergarem melhor, 3, que é a quantidade de pontos que um time conquista ao vencer, né? Vezes a quantidade de vitórias que o Sport tem, que é 16. Então, vai ficar 3 vezes 16. Voltando aqui para o azul, mais... Aí eu vou aqui colocar o vermelho, só para destacar, tá bom? 1 vezes a quantidade de empates que o Sport tem, que é 11. E aqui tá a minha conta para descobrir quantos pontos o Sport conquistou ao longo dos 33 jogos, tá bom? E aí a gente vai fazer a conta. O primeiro é 3 vezes 16. E aí eu armo, tá bom? Vou colocar aqui a conta aqui embaixo. 3 vezes 16.
certo? Para vocês enxergarem. E aí, quanto é que dá 3 vezes 16? Três vezes 16. E aí, alguém já fez? Vamos saber qual é a pontuação do esporte de acordo com a sua quantidade de vitórias, tá bom? Pensando em atenção, trabalhar a parte dessas ideias, isso. A questão da tabela dá para abordar muita coisa, né? A gente está falando aqui mais de como funciona uma tabela. Então, 3 vezes 16, 3 vezes 6, 18. Fica 8, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1 dá 4. Então, o esporte, com a quantidade de vitórias, isso aí, Matheus, ele tem um total de 48 pontos. Mais, destacando aqui mais uma vez de azul, os empates, que é 1 vezes 11. Como eu falei, todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Então, eu coloco aqui o 11, tá bom? E 48 mais 11, já fazendo aqui a soma, vai dar um total de 59. E o que isso aqui quer dizer, esse resultado? Que o esporte, nesses 33 jogos, de acordo com o seu desempenho, né, de vitórias, empates e derrotas, ele conquistou aqui, colocando aqui na pontuação, 59 pontos, tá bom? Então, faz o cálculo da multiplicação das vitórias, multiplicando por 3, né, a quantidade de vitórias do time. Depois, faz o cálculo da quantidade de empates por 1, já que empate só vale 1 ponto. Depois de fazer as multiplicações, você soma os valores, tá bom? E aí eu vou puxar mais um time aqui, para a gente fazer a conta, que é o Ceará, tá bom? E como a gente vai fazer? Vamos observar aqui onde o Ceará está na tabela. Está um pouco mais aqui embaixo, mas eu vou botar só aqui em cima para escrever, tá bom? Então, o Ceará, ele tem quantas vitórias? 11 vitórias, tá bom? Então, destacando aqui de verde mais uma vez as vitórias, a pontuação vai ser 3, que é o que vale por vitória, vezes 11, certo? Que é a quantidade de vitórias do Ceará. E aí a gente vai por empate, ele tem 10 empates. Vou colocar o mais, né? Que a gente vai somar lá no final, mais 1 vezes 10 empates, né? Que é a quantidade de empates que o Ceará tem. Vamos fazer aqui o cálculo das vitórias, né? Que vai ser 3 vezes 11. Tem um aí que já está adiantando, né? Já está dando a resposta bem à frente. Mas vamos fazer aqui primeiro o cálculo. Bem fácil essa conta, né? Que é 3 vezes 1. Como eu já falei, todo número multiplicado por 1 vou fazer da Ponte Preta. Já tem gente, já está também adiantando. Calma aí, devagar. Já eu faço. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 1 também vai ser 3, né? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então aqui, a quantidade de pontos que o Ceará conquistou com as vitórias foi 33 pontos. Nem precisava esse parênteses aqui, tá? Deixa eu só riscar aqui um pouquinho. Mas os empates, né, que é 1 vezes 10, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então aqui eu coloco o 10. E 33 mais 10 vai ser o total de 43 pontos. Então, o Ceará, colocando aqui na tabela, né, a sua pontuação, lembra aqui que é na última coluna, tá? Não nessa coluna aqui. Essa coluna é do saldo de gols. Tem que colocar na coluna certa. Vai ser um total de 43 pontos, tá bom? Como vocês podem observar. E aí eu ia pedir para vocês escolherem um time, mas já escolheram aqui a Ponte. Mas a Ponte, que eu vi que vocês escolherem, já tem a sua pontuação, né? 35 pontos. Então, vamos pegar aqui outro time. Eu posso pegar aqui o time que está acima da Ponte, né? Que é o Sampaio Corrêa, tá bom? Então vamos aqui fazer o cálculo do Sampaio Corrêa. Eu vou colocar aqui o time, né? Vou chamar aqui de... Vou botar Sampaio Corrêa, só para a gente ficar claro. Só para ficar claro, né? Só para ficar nítido para vocês que o time é o Sampaio Corrêa. E a sigla do Sampaio Corrêa é SCO. Tá bom? Então, estou colocando o nome do time, Sampaio Corrêa, e a sigla dele é SCO. E aí, a gente vai fazer agora o cálculo. Vou botar aqui a pontuação, né? Eita, você escolheu Londrina, eu coloquei Sampaio Corrêa. Perdão, tá bom? Mas aqui a pontuação do Sampaio Corrêa, vamos pegar a sua quantidade de vitórias, que é 7. Então, o Sampaio Corrêa vai ser... Vou abrir aqui o parênteses e boto 3 vezes
7, tá bom? Mais 1, né? Vezes a quantidade de empates. Empates de Sampaio Corrêa foram 15. Foi um time que empatou bastante, né, ao longo do campeonato. Se você vê que ele tem 33, e já jogou 33 vezes e tem 15 empates, foi quase a metade, né? Então aí a gente agora faz o cálculo das vitórias, né? Vou colocar aqui o igual e vou aqui para a conta. Vai ser 3 vezes 7, né? A nossa tabuada de 3 vezes 7 vai dar 21, tá bom? Então vou colocar aqui que o Sampaio Corrêa, com a sua quantidade de vitórias, ele fez 21 pontos só nas vitórias, tá bom, gente? E aí vamos agora para os empates. Os empates é 1 vezes 15. E já falando mais uma vez, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então vai ficar aqui 15 pontos em empates. E aí 21 mais 15, que vai ficar um total de 36 pontos. Então o Sampaio Corrêa, aqui embaixo, ele vai ficar com 36 pontos, tá bom? Olha só, a pontuação tanto dos saldos de gols que estão que não foram inscritos, né, como a pontuação, vou deixar para vocês como uma atividade, né, para depois realizar o nosso questionário que vou mostrar já já. Mas aqui está a nossa tabela, tá bom? E eu quero fazer algumas observações aqui sobre ela de alguns resultados que a gente já tem. Vamos observar aqui esses dois times, o Novo Horizontino, tá bom? E o Mirassol. A gente tem esses dois aqui. Agora vamos observar a sua pontuação. A pontuação, ela é a mesma, tá bom? 53 e 53. Mas por que o Novo Horizontino está acima? O que é que faz o Novo Horizontino estar acima da tabela? Por exemplo, como a Andressa já tinha falado, que os 4 primeiros sobem, né? Se o Novo Horizontino ali tivesse em 4º colocado e tivesse empatado com o Mirassol e ele na 4ª posição, ele subiria, mesmo estando com a mesma pontuação que o Mirassol. Mas por quê? É com o que a gente vai chamar de critérios de desempate, que foi estabelecido nessa questão de pontos corridos. Porque para essas informações que a gente deu até agora, de vitórias, empates, derrotas, os gols pró e os gols contra, não ficar irrelevante. Então, cada um aqui na sua tabela, para que serve a tabela? Para nos fornecer dados. Então, para essas informações aqui, tem importância, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês os nossos critérios de desempate, tá bom? É em ordem, tá bom? O primeiro critério de desempate são mais vitórias. O time que, se as pontuações são as mesmas, o time que ele tiver mais vitórias, ele vai ficar na colocação acima. Se eles tiverem a mesma quantidade de vitórias, o que acontece? Aí a gente vai para o próximo critério, que é o melhor saldo de gols. Observar se o time está com saldo positivo ou negativo. Se os dois estão com saldo positivo, ver observar qual é o maior saldo de gols, tá bom? E depois é a quantidade de gols que o time faz. E outros critérios aqui também estão, mas a gente não abordou aprofundadamente sobre eles, tá bom? Então, esses 3 critérios aqui estão na nossa tabela, né? Ou seja, a tabela está nos fornecendo esse dado justamente para servir para alguma situação futura em caso de desempate, tá bom? Então, olha só o Novo Horizontino e o Mirassol. Eles têm a mesma pontuação, mas o Novo Horizontino, pelo primeiro critério aqui, voltando aqui à nossa folha, que é o mais vitórias, o Novo Horizontino ele tem 16 vitórias e o Mirassol ele tem 15. Então, como o Novo Horizontino ele tem mais vitórias, certo? Então, ele vai estar numa posição acima. Isso vai acontecer em outras ocasiões também, tá bom? Então, aqui depois dos nossos critérios, vai ficar aqui o nosso questionário, tá bom? Esse aqui é o nosso questionário. Não se preocupem, tá? A gente vai disponibilizar aqui no Instagram do Senem, certo? Para vocês. Então, não se preocupem em copiar rápido, que depois vai ficar aqui no nosso feed, tá bom? Então, esse é o nosso questionário. Vocês vão responder com base, né? Depois que vocês preencherem a tabela, colocar o nome de vocês, o nome do professor de vocês, a escola e a série, certo? Agora eu vou voltar aqui a câmera para mim, tá bom? E vou chamar a Andressa de volta também para saber se ela preencheu a tabela. Deixa eu mudar aqui a câmera. Certo? E aí, eu espero que vocês tenham gostado bastante, certo, dessa atividade. E eu vou chamar aqui também a Andressa. Andressa,
Vamos ver se a Andressa mostrar aqui. A Andressa veio com a camisa do time dela, né? Que ela tá torcendo. Olá, que time gente, é esse aí, Andressa? Voltei novamente, ó. Tô aqui com a camisa da Chapecoense. Isso. E eu preenchi aqui a minha tabela, ó. Olha aí, viu só? Espero que vocês tenham preenchido a de vocês também, tá bom? E aí, pra finalizar, nós queremos fazer um desafio, né, Lucas? Isso. Nós queremos que vocês vistam a camisa de um time que vocês tenham e tirem foto juntamente com a tabela. E nos marquem também para que a gente reposte. Tá bom. Então, gente, muito obrigado. Faça aí o que a Andressa falou. Respondam, preencham a tabela. Respondam o questionário. Tirem foto, né, com a camisa do time de vocês. E muito obrigado a todos, certo? Tchau, tchau, pessoal. Só um momento. Antes de finalizar, eu esqueci de falar o arroba do projeto, né? Quando vocês nos marcarem lá, coloquem lá, arroba se mais nem menos o falo. Agora sim. Tchau, Agora tchau. tá finalizado. Tchau, gente. Deixa eu desligar aqui. Tchau.